Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir também o jovem Davi. Jovem Davi. Paz do Senhor, meus irmãos. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, ao nosso pastor também. Sem perca de tempo, gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o 5. Diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Você é o centro do coração de Jesus. Pastor, você é o centro do coração de Jesus. É isso que a gente tem ouvido muito nos dias de hoje. O evangelho leve, um evangelho fácil. Um evangelho que muitas vezes tira Cristo do centro e coloca eu e você. Um evangelho que quer deixar o nosso ego inflado, mas o evangelho que Cristo deixou é sim um evangelho leve, mas um evangelho de renúncia. A gente vai ver a primeira carta a Timóteo. Paulo está incentivando Timóteo a iniciar no seu ministério. É como se o Timóteo está iniciando, ele fala, vai filhão, você consegue. E começa a trazer conselhos a Timóteo, explicando como que funcionaria a vida ministerial. Mas a segunda carta a Timóteo é uma carta mais urgente, é uma carta mais emergente, assim, porque Paulo está preso e ele, até no final da carta, vai dizer que ele já sente que está chegando no final da sua carreira. Ele vai dizer, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé. Então aqui ele começa a falar, Timóteo, não há mais tempo para a gente continuar andando do jeito que estamos. A gente precisa fortificar ainda mais. Você precisa se preparar ainda mais. Eu não vou estar mais aqui do seu lado para sempre. Então começa, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que Timóteo precisa fazer, e essa mensagem é para mim e para você nos dias de hoje também, é nos fortificarmos em Cristo Jesus. Porque sem Ele a gente não consegue nada. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Todas as coisas que a gente faz, a gente depende de Cristo, nós somos dependentes dele. O segundo ponto que Paulo traz é dizendo o seguinte, eu que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Aqui a gente aprende uma seguinte lição, eu não sou capaz de atingir a todos, eu preciso confiar a outros. Eu preciso ensinar a outros. Jesus disse, ide por todo mundo e ensinai, pregai o evangelho. Então a gente não pode ficar com o evangelho só para nós, com o conhecimento só para nós. A gente precisa ensinar a outros, para que esses homens que sejam fiéis a Cristo possam ensinar a outros e atingir a outras pessoas. Jesus Cristo, quando andou por essa terra, ensinou os 12, depois os 70, mas muitos lugares por onde os 70 passaram, Jesus não passou, porque Jesus ele tinha um ministério para ensinar eles, nos salvar, mas o ministério de Jesus era ali em Israel. E pelas redondezas, mas os discípulos foram para outros lugares, atingiram outras nações. Paulo, como a gente não pode falar de Paulo? Paulo passou pela Europa, passou pela Ásia, passou por todos os lugares do mundo antigo, evangelizando, ensinando a outros, plantando igrejas. As igrejas que estavam lá cresciam e atingiu outras pessoas. Então eu e você, a gente tem que levar essa semente, levar essa palavra adiante. E ele continua dizendo, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aqui eu gosto muito de uma analogia que eu escutei uma vez. Imagina eu e você, dentro da trincheira, a bala comendo lá fora, o inimigo atirando desenfreadamente, e eu e você dentro da trincheira.
preparado, com o fuzil na mão, capacete na cabeça, e de repente o teu irmão do lado fala: eu vou levantar e vou buscar um sorvete. Não faz sentido. A pessoa está no meio da guerra, tiro para todo lado, e ele se levanta e fala: eu vou buscar um sorvete. Isso que Paulo está querendo dizer: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, porque só é atingido na guerra aquele que está indo buscar sorvete, aquele que não está focado na guerra, porque aquele que está na trincheira junto com Cristo, Cristo protege. Aquele que está na trincheira junto com Cristo, Cristo dá vitória. Então nós precisamos estar na trincheira junto com Cristo, focados, fazendo o que Paulo falou em Efésios 6, vestir a armadura da fé. Essa armadura da fé, muitas vezes a gente escuta como falar só sobre vestir, mas a armadura da fé, se você for ler ponto por ponto, peça por peça, é ações e comportamentos que a gente precisa tomar na nossa vida. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade são coisas que a gente precisa praticar no nosso dia a dia, como cristãos, levando essa mensagem adiante. E por fim ele fala: ninguém que milita é coroado se não militar legitimamente. Então até na guerra espiritual existem regras que a gente precisa seguir. A gente precisa militar legitimamente, para que a gente possa ser coroado com a coroa da justiça, que nem Jesus Cristo revelou a João: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E como Paulo diz também aqui no versículo 14, só para mim encerrar já: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, e através dele a gente vai guardar esse bom depósito, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos e a salvação que nós adquirimos em Cristo Jesus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor.